Ô, Renato, como é a primeira vez que você tá vindo? Eu tenho umas curiosidades que você já deve ter falado um monte de vezes, e às vezes é até chato, mas é curiosidade de verdade. Como você começou o canal? Eu assisto, minha esposa é sua fã, inclusive, viu? Ela ficou até com vergonha de tirar. Ela queria tirar foto, mas a Renata não deixou. Por quê, a Renata gente? fala que não tem que o fã se misturar com o artista. Não, eu não importo nada com isso, não. Eu sou foda. Por quê? Qual causa, já diria o professor Giro? Causa, motivo, razão ou circunstância de criar o canal? Eu não criei muito querendo. Tipo assim, foi meio que aconteceu, sabe? Porque todo mundo, que nem eu falo assim, todo mundo sempre teve aquele que gosta de audiovisual, começou com a sua fitinha JVC lá fazendo os negócios e tal. E eu fazia paródia. Então, não sei se vocês lembram do. Tipo, Batman e a Feira da Fruta, esses negócios que tinha na internet antigamente, as redublagens. Então eu comecei a ver muito isso e tal. E eu falei assim, não, eu quero fazer o meu filme. Aí peguei meus coleguinhas lá, pus eles dentro dos roupão, pus uns baldes lá. Não, vamos fazer uma paródia de Star Wars. Aí começamos. Aí era o canivete de luz e a gente começou a gravar. Essa fita se perdeu. Muito triste. Mas aí no final das contas, aí eu queria fazer um podcast lá em 2009. Aí eu não sabia fazer um podcast, porque não sabia nem editar, nem nada. Aí eu falei, vou fazer um vídeo. Também não sabia editar. Mas a webcam tava lá, eu falei assim, não, vamos fazer. Aí gravei. Aí só que, sabe quando dá aquele negócio? Gostei desse negócio. E qual foi o primeiro, assim, esse primeiro que você tinha uma ideia do que você já queria falar? Não, a gente só ligou a câmera e fez. E engraçado que a gente, na época... Foi na tora, não tinha nem roteiro. Foi na tora, não tinha roteiro, não tinha nada. Foi na tora. A gente... Dialeto próprio, né? Aí, no final das contas, a gente gravou falando sobre... A gente jogava um jogo que chamava Lineage. Vocês lembram do jogo? Não. Tibia. Vou falar de umas drogas pesadas aqui, tá, gente? Por favor. Aí a gente começou a fazer como se fosse um relatório daquele jogo. Outro dia aconteceu no servidor e tal, porque é jogo online. Então, aconteceu isso, aquilo. E ninguém entendeu. A maior piada interna. Se vocês não entenderam isso agora, não era em 2009 que alguém ia entender. E ninguém entendeu. Eu levei pra faculdade. Falei assim, olha só o vídeo que a gente fez. Aí o povo, mó da hora, né? Mas aí eu sou aquela pessoa... É muito ruim quando você tá mostrando um conteúdo seu pra pessoa... E você daí fica olhando ela rir. Vai rir, dá uma risadinha. Só um pouquinho, Aí não aconteceu. Aí ela clica na tela. Hoje em dia a pessoa clica na tela pra ver se tá acabando. Nossa, é muito constrangedor. 2x. Aí eu comecei a gravar, mas eu falei assim, não, tô achando esse trem legal. Aí eu comecei a editar, aprender a editar, fui pro Movie Maker, fui fazendo os negócios. No final das contas, eu comecei a fazer... A gente fazia como se fossem as situações do dia a dia. Então... As 7 piores coisas na festa de aniversário, 7 piores coisas, não sei o quê. E a gente fazia tópico. Mas isso é coisa que tem o potencial de viralizar, porque é um identificativo, né? Então, tem total. Mas aí o negócio é que como a gente não sabia direito que tinha, né? Mas a gente começou a fazer isso. Em 2009. 2009. Aí foi indo, aí foi fazendo. Quantos anos você tem? 33. 33, pá? 33. É porque eu esqueço o dia que eu me Eu sou bem ruim normalmente. também. Aí eu fui fazendo isso e eu meio que comecei a fazer depois que o meu colega saiu do canal, que o canal chamava Mussum e Otaner nessa época, não era nem Nerd Show. Aí estamos fazendo. Mussum Aí e Otaner. é um belo nome, eu também concordo. Maravilhoso, Também maravilhoso. É um meu maior orgulho. Aí a gente foi fazendo e eu comecei a fazer em acho que 2012, 2011, eu comecei e falei assim, ó, é o stand-up do mundo nerd. Comecei a fazer. Aí eu comecei a falar sobre séries. Então, você pegava o Jasper, eu começava a fazer um tanto de piada. Eu sou um comediante frustrado, né? Sim. Aí eu fazia o Jasper, eu começava a fazer umas piadas com o Jasper. O Yu Yu Hakusho. Só uns desenhos assim. Então, bem de nicho, assim. Aí o primeiro vídeo que deu mais certo assim foi o dia que eu fui zoar os caras da academia. Aí o que era o vídeo? Não, é porque... Mas eu falei, eu fui na inocência, né? Eu fui só brincar com os caras, porque eu vi uns trem na academia, aí eu ficava assim, mas esses trem não é possível que ninguém tá vendo que isso aqui é engraçado. Aí eu começava a falar os negócios, né? Aí já começou... Aí foi o primeiro vídeo que deu um pouquinho, porque até essa época eu tinha 2.000 inscritos, só isso. Aí comecei a falar e os caras falaram assim, mas... Você tá chamando de instrutor? Instrutor é de autoescola. Eu sou, como é que é? Professor e tal. Aí eles comecei a tomar o hate, aí eu já entendi o que é hate. Aí fui fazendo. Aí em 2016 que eu transformei em Nerd Show mesmo. Por quê? A cada tema que eu falava, eu acabava que começava a falar e tudo era nostálgico. Aí eu falei assim, vou falar só do que eu gosto, de nostalgia mesmo, que é o que eu gosto de falar, o que eu sei. Eu tenho
um dom e uma maldição que é lembrar das coisas mais inúteis do mundo. Aí eu resolvi usar isso a meu favor. Era uma coisa, então, já fazia parte, tipo, da sua vida. Você, pô, existia aquele negócio de tal. Todo mundo me zoou por causa disso. Porque lá em Belo Horizonte, tinha no zoológico, as coisas inúteis que eu lembro. Por exemplo, Já começou bem. tinha um elefante que morreu em 1996 entalado com uma garrafa de plástico. Ah, não tem como esquecer isso, Não, eu te entendo. mas ninguém lembra disso. E, tipo assim, memória inútil. Só eu lembrava e todo mundo fala assim, não, isso não existe. Não é possível você lembrar disso. Não, você não tá inventando isso. E eu achei um negócio E você ia atrás, achava a comprovação disso. Achei depois a comprovação que realmente teve esse elefante. Tipo assim, caralho, que poderes, né? Tipo assim, de memória inútil. Aí eu fui usando isso, porque eu fui fazendo e acabou indo. Então, tipo, até hoje no seu canal, eu imagino que... Eu ia até perguntar, entrar nessa parte, como funciona. Eu imagino que você já não edita, mas provavelmente o roteiro, a parte de pesquisa, você tá muito envolvido. Tô muito envolvido. Mas eu até uns 3 anos atrás, eu editava tudo, assim. Eu fazia tudo. E agora a gente tem roteirista, a gente tem a pessoal da edição também. Qual foi o vídeo que virou pra você? O vídeo que virou foi um que eu falei de brinquedos de duplo sentido. Que eram uns brinquedos meio, assim, que eram pra crianças, mas eles eram assim, tipo... O Batman com a pistolinha do Batman que pegava na braguilha dele pra atirar, sabe? Então, aí esse vídeo deu 6 milhões de views na época. Então eu tava com 20 mil inscritos, aí esse trem bombou. Aí eu fiz a parte 2 mais 6 milhões. Aí a partir daí que deu aquele pontapé inicial e foi.